Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida com o nosso bate-papo do dia. A competitividade no trabalho, quando bem dosada, não atrapalha o desenvolvimento das atividades e não deixa o ambiente pesado. Muito pelo contrário, algumas vezes ela é considerada necessária. O problema está no exagero e na agressividade competitiva que pode se instalar caso não haja um limite. Hoje nós convidamos o psicólogo Isaac Oliveira, que vai nos explicar sobre este assunto e ainda vai dar dicas de como amenizar esses danos causados por essas situações. Isaac, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos nossos telespectadores, estou à disposição. A gente percebeu que essa competitividade é importante no ambiente de trabalho, né, Isaac? Agora, por que ela precisa existir? A competitividade, sem dúvida nenhuma, é muito importante no ambiente de trabalho devido à questão das produtividades. Toda e qualquer organização tem a necessidade de produzir. E ao produzir, lidando com pessoas, né, elas têm que estar buscando, pelo tecnicismo, pelos fatores emocionais, com uma inteligência emocional, uma inteligência social, buscando produzir, buscando fazer com que aconteça, que seja realizado, né? Agora, quais são as atitudes que revelam que essa competitividade está além do limite? Digamos assim, deixou de ser algo profissional para ser algo pessoal. Como é que a gente pode identificar essa situação? Por exemplo, quando nós estamos num ambiente organizacional, onde algumas verbalizações são ditas puxando para o eu, né, que caracterize um individualismo, um egocentrismo, nós começamos a nos preocupar. Isso advém muito do gestor, do líder. O líder tem que estar muito atento para estar buscando verificar numa reunião onde as pessoas estão se destacando de uma forma a uma competição negativa. Você naquele ambiente hostil, onde começa, muitas das vezes, com o líder, se torna mais difícil ainda. E nós temos estilos de liderança. Nós temos a liderança democrática, autocrática e laissez-faire. E a principal, que é a melhor liderança, que é a observação do outro, é a situacional, onde o gestor está sempre buscando entender as possibilidades daquele momento, daquela situação, e quiçá, muitas das vezes, tendo a possibilidade de estar individualmente conversando com aquele colaborador, buscando entender. A gestão moderna hoje, que alguns teóricos nos traz, foca muito no sujeito, na pessoa, o sujeito emocional, o sujeito familiar, né, o sujeito social. Então, isso perpassa muito pela observação do líder, pela observação dos gestores, né, a estar atento a, por exemplo, um pequeno gesto onde ele verifica que aquele gesto não condiz com o seu dia a dia, com o dia a dia daquele colaborador. Agora hoje, Isaac, a gente falou no nosso quadro de Saúde do Corpo e Saúde da Mente a questão da autoanálise, né? Como é que a gente pode identificar que tipo de líder nós somos? É feito algum tipo de teste? É mais clínico? Entra a conversa entre o profissional e o paciente? Como é que a gente pode fazer isso? A autoanálise, o autoconhecimento, a busca do eu é muito difícil, né? A gente no consultório, nós buscamos fazer com que isso aconteça intensivamente. Porque, de fato, apontar, ser apontado, principalmente, é muito difícil. Apontar para o nosso meio social parece que é mais fácil. E ser apontado é muito mais difícil. Apontar nossos defeitos, né, ou as nossas qualidades. Por exemplo, quando alguém chega com uma moça e diz: "Você está muito bonita", ela se sente bem. Quando você chega com uma moça e diz: "Você precisa de um retoque em algum lugar", ela se sente muito constrangida. E isso acontece nas organizações. Um elogio pode ser muito positivo, mas uma crítica pode ser muito negativo e colocar em xeque todo o processo dinâmico organizacional. Então nós temos que ter muito cuidado. No processo de entrevista inicial para uma certa função, um certo cargo, tem que ser analisado
todas essas demandas pelo psicólogo organizacional. Ele vai ter subsídios técnicos como testes psicológicos, projetivo de personalidade, ele vai ter as entrevistas, ele vai ter a busca hoje nas redes sociais, como o sujeito está se apresentando nas redes sociais, o que ele posta, o que ele fala, o que ele comenta. Então, hoje o processo midiático está nos beneficiando e está investigando ainda mais esse sujeito que está no processo de seleção, recrutamento e seleção. Agora, Isaac, a gente precisa entender quais são esses comportamentos que são prejudiciais e, ao mesmo tempo, frequentes dentro de uma organização. Por isso, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que a gente vai colocar para debater alguns tópicos e você de casa vai entender como isso reflete na nossa vida dentro desse ambiente de trabalho. O nosso primeiro tópico, Isaac, fala sobre roubar suas ideias e os seus créditos. Isso acontece, é muito visto em vários filmes hollywoodianos, né, que mostram pra gente essa competitividade, essa questão da liderança, quando o outro está apresentando um projeto e essa pessoa, um colega de trabalho foi lá e roubou a ideia e levou para outra empresa. Isso também é visto aqui, né? Sim, sim. Isso são os sigilos comerciais, os sigilos de negócio. Mas a gente está sujeito, sim, a isso, né? Devido à questão de personalidade. Sujeito amoral, né? Sujeito antiético. Essas características, elas sendo bem vistas pelo gestor, tem como fazer com que isso não aconteça. Mas, infelizmente, isso perpassa pela personalidade. E personalidade é algo estrutural, é algo formado. Então, vai depender de que organização e o que a organização está selecionando. Quais são as pessoas que ela quer, o perfil que ela busca, para que essa dinâmica não aconteça no futuro, essa situação não aconteça no futuro, né? E falar mal de você para outras pessoas dentro do ambiente de trabalho, infelizmente, no meu ponto de vista, perpassa muito pelos fatores culturais, formação familiar, que caracteriza a questão de formação de personalidade. Se você advém de uma família onde as características morais são bem adequadas, são bem desenvolvidas, os fatores éticos são bem formados, o processo educacional, né, você buscar estudar, buscar ler, buscar o saber, né, isso faz com que algumas situações se afastem. Por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, você tem algumas colocações que podem ser feitas e podem não ser feitas. Por exemplo, ao amanhecer, quando você chega num ambiente de trabalho, você dá um bom dia, né, pergunta como vai, tudo bem. Mas você chegar no ambiente de trabalho e perguntar, e aí, como foi tua noite? E aí, adentrar o pessoal do outro, corre um grande risco de, num pequeno espaço de tempo, no futuro curto, ter demandas outras pessoais como comentários, né, que caracteriza aquela velha palavrinha fofoca, que coloca o sujeito em vulnerabilidade dentro daquele ambiente. Então nós temos que buscar ser um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais profissional de fato, e fazer com que esses fatores emocionais não interfiram dentro do ambiente de trabalho, né? E tentar excluir você de um projeto. Isso é competitividade. Vai acontecer. Infelizmente vai acontecer. E nesse momento você tem que estar preparado emocionalmente, com uma resiliência bem adequada, né? Sabendo entender aquela frustração e fazer com que o sujeito entenda que aquilo ali faz parte do processo. Mas faz parte do processo ainda mais o líder está verificando isso. Porque numa organização, numa gestão, a gente sempre supõe que o líder está sempre preparado mais do que os outros. Então o olhar dele é um olhar muito mais dinâmico, é um olhar muito além daquilo que está posto, né? É o olhar além daquilo que está sendo colocado naquele momento, né? Então tudo perpassa pelo líder mesmo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar agora a nossa tela interativa número 3, que ainda fala a respeito desses comportamentos prejudiciais. Nosso primeiro tópico fala sobre criticar as propostas do colega na frente do chefe ou de outras pessoas. O que a gente pode falar sobre isso, Isaac? Muitas das vezes isso é uma estratégia. É uma estratégia individual que é a descredibilização do outro. Se eu estou competindo,
eu infelizmente busco alguns subsídios de descredibilização. E isso é algo dentro da organização que acontece, infelizmente mesmo, e isso nunca deveria acontecer, porque a cada tempo que se passa, a gestão moderna está buscando a formação de equipe. Um auxiliando o outro, um ajudando o outro, um buscando um só objetivo, que é a empresa, o maior, né? Que são os ganhos. E transferir os erros dele para você é também um subsídio, é um processo de projeção. Né? O sujeito projeta no outro aquilo que ele não consegue, né? E acaba daí gerando conflitos. Eu não consigo, se eu não consigo, eu descredibilizo. Eu coloco meus erros no outro. E isso acontece em reuniões com mais de 3, 4 pessoas, onde todas as pessoas estão vendo aquele sujeito executando isso, né? Em termos de oratória, em termos de palavra, e acaba que ele não consegue enxergar. É muito a questão do autoconhecimento. Ele está fazendo sem saber que está fazendo. E acaba que a posição dele dentro da organização é colocada em xeque até chegando a uma possível demissão. Bom, Isaac, a nossa equipe de reportagens foi às ruas da capital amazonense para saber da população alguns pontos que elas acham importantes a gente debater aqui ao vivo. A nossa primeira participação é da Letícia Lobo. Letícia, o que você pergunta pra gente? Letícia Lobo, sou líder de equipe na empresa Hospital Santa Júlia. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Qual uma maneira de manter uma boa relação entre os colegas, entre os colaboradores numa empresa ou numa organização? Bom, doutor, a pergunta é: qual a maneira de manter uma boa relação entre os colaboradores dentro de uma empresa? O que a gente pode falar para a Letícia? Um dos primeiros pontos a ser trabalhado é uma palavrinha muito antiga e muito pouco realizada, que é respeito. Respeito pelo próximo. Né? Essa busca de entender o outro é difícil, mas a busca de entender o respeito, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então nós temos que estar a todo momento fazendo com que essas colocações sejam colocadas em prática, para que haja um respeito, né, os códigos de ética da própria organização. Toda organização ela tem que ter um código de ética, né, que diz como deve se portar, né, como deve agir, né, buscando entender o próximo, né, fazendo com que o outro seja observado como um ser de várias possibilidades. Né? Um dia ele vai estar triste, um dia ele vai estar chateado, e o outro vai estar ali, eu, no caso, ali trabalhando numa organização, vou ter que estar à disposição a entendê-lo, quiçá, muitas das vezes, escutá-lo. Isso já é uma grande intervenção. Quando você para escutar, muitas das vezes já é um grande ganho. Bom, doutor, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, porque no próximo bloco tem mais perguntas, mais participações, participações também das ruas. Então, você de casa, se tem algum questionamento a respeito do nosso tema de hoje, que está falando sobre competitividade no trabalho, manda pra gente a sua mensagem, o seu WhatsApp, anota aí, 92, código de Manaus, 981114512. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!